Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Item 14. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusam o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Esse trecho aqui do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo, caridade para com os criminosos, e que ele fala que essa questão que deve existir é amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a lei. Então, esse evangelho é interessante porque está circulando aí um vídeo nessa semana bem forte, em que um rapaz sai do trabalho, ele abre um carro cinza, um Classic, coloca uma valesa, tipo um capacete, e chegam dois rapazes de 18 anos de idade e vêm assaltar. E aí colocam a arma, ele abre o carro, né? Está viralizado. Ele entrega, ele aldeia, tira o capacete, a valisa, bota na moto, e ele faz um retorno, persegue os assaltantes e atropela. Só que no atropelamento eles morrem na mesma hora, ficam mortos lá no chão. Então, o comentário que eu ouvi ontem à tarde, na hora do almoço, um colega disse assim: Renato, é triste, mas é impressionante como se fica feliz com a situação dessa. Ou seja, o senso contraditório do que está no Evangelho, né? E ao mesmo tempo contraditório em nós, porque quem já foi assaltado tem muitas vezes aquele senso de retaliação, de vingança, com as próprias mãos ainda acha melhor. Muita gente diz assim: não, eu quero justiça, no sentido da justiça dos homens. Então é um sentimento realmente difícil, principalmente para a atualidade, quando se fala do grande aumento da criminalidade e coisas do tipo. Renato, como é que você vê esses sentimentos? Eu vejo eles como contraditórios dentro de mim. Eu acho que está dentro da maioria das pessoas, nesse sentido. Não há em regra uma entrega, não há em regra um desapego.
não há em regra uma compreensão na prática quando as coisas acontecem com a gente ou com alguém que a gente se relaciona, principalmente. Não há um senso de compreender que tudo que acontece tem a ver com Deus querendo nos ensinar. Então, na hora que a gente não entende na prática, na situação concreta, no olho do furacão, no fogo, que nossa relação primeira não é com o assaltante, não é com o criminoso, qualquer crime que seja, mas a nossa relação é primeiro com Deus e depois com qualquer outra coisa. A minha relação não é com a minha fala. Primeiro eu me relaciono com Deus, que me concede a capacidade física de falar. Primeiro eu me relaciono com Deus, que me concede o lugar para falar. Primeiro a minha relação é com Deus, que traz pessoas para ouvirem. Primeiro a minha relação é com Deus, que me dá ânimo para continuar. Primeiro a minha relação é com Deus, para que eu tenha discernimento ao pronunciar as palavras. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que assim como é um assalto com você, é uma simples fala minha que é o microfone. Acontece mais coisas entre eu e Deus antes de chegar ao microfone. Assim, num assalto, acontece mais coisas entre você e Deus antes de se falar de assalto. Tanto para acontecer como para não acontecer. Esses rapazes, por exemplo, os que foram encontrados com eles 3 celulares, 2 alianças, quer dizer, eles conseguiram, saíram provavelmente para impetrar uma sequência de assaltos. Deus, assim eu compreendo, para ensinar a eles e a todos e ao universo, permitiu supostamente 5, 3 celulares, 2 alianças e aquele capacete. A partir dali, o projeto deles encerrou. Então, sempre eu tenho tocado nisso, nesses últimos 2 anos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus está sobre todas as coisas. De novo, até o Renato chegar aqui e falar, é tanta coisa que um ano não dava para parar de dizer, inclusive de eu ter a capacidade de falar, porque eu poderia ter nascido mudo, ou não. É muita coisa para a gente estar onde a gente está e a gente não pensa na relação que a gente tem verdadeira com Deus. Para quem não acredita em Deus, como desconhecido, é uma coisa que não está na sua escolha. Eu estava falando quinta-feira lá na casa de Miramês, e um senhor, ele discutia muito comigo. Renato, eu acho que você contradiz a doutrina espírita. Ele disse, por quê? Porque você diz que o livre-arbítrio é limitado. Ó. Eu entendo, Renato, que o livre-arbítrio é ilimitado. Aí eu disse, pois é. Mas vamos lá, você escolheu quando nascer? Ele disse, no plano espiritual, isso é crença. Quero saber aqui, você consciente do seu atual estado e do seu atual livre arbítrio, você tem essa capacidade de escolher antes de você ter discernimento para escolher? Não tem. Não é uma fé raciocinada. Se você bota
um negócio. Quem tem negócio já botou negócio aqui na vida? Ninguém? Para ele dar certo ou não, está contigo? É só fazer o marketing, fazer o que todo mundo diz e dar certo? Às vezes a gente faz tudo igual ao outro, mas o dele dá e o nosso não. Por quê? O nosso papel é plantar e cuidar. O resultado é com Deus. Mas Renato, eu escolhi vencer e aquele negócio, mas não era plano de Deus. Aí ele, para mim, Renato, o livre-arbítrio é ilimitado. Isso não respeito, mas o livre-arbítrio ele é com relação à sua conduta. Deus lhe dá um espaço que para a sua compreensão é praticamente infinito, mas dizer que você pode mudar o mundo, mudar as pessoas, você só é capaz de mudar quem? A si mesmo. E é difícil, e é um mundo, mas o egoísmo e o egocentrismo da pessoa querendo ser Deus, ele não quer entender esse limite, ele quer ser Deus, ele quer mudar tudo, e tudo é só com Deus. E aí eu disse, olha, é muita coisa. Quando você está jogando no campo, o campo não foi você que criou, você não manda nos outros jogadores, você não manda no técnico, você não manda em como é que vai estar o clima. Quantas vezes o jogo teve que parar porque teve uma chuva muito forte, com raios. Mas dentro de campo, quando tudo acontece, você pode fazer muitas coisas, tem muitas escolhas: chuta a bola, não chuta, joga, não joga, traça, não traça, relaxa ou se esforça mais. Esse é o espaço de livre-arbítrio, mas ele é limitado. Renato, mas no plano espiritual eu escolho, Renato. Mas você escolhe pelo que a gente lê, dentro de uma limitada gama de possibilidades. Porque se fosse ilimitado, eu pergunto, quem é de regra que ia dizer assim: eu quero planejar uma reencarnação em que eu vou sentir isso, aquilo, dores? Ou você dizer assim: eu quero simplesmente ser perdoado, meu passado apagado e rolar daqui para frente? O que é que você queria? Vocês acham que a maioria das pessoas ia escolher o céu ou um mundo de provas e expiações? Quem escolheria o céu? Tem que ser sincero. Olha, eu quero que a minha vida, é como você está aqui e dizer assim: olha, a minha vida não está como eu quero, mas é o seguinte, eu vou programar um inferno de 2 anos numa cadeia com tudo que não presta, e depois vai ser só prosperidade. Quem é que escolhe isso? Não escolhe. É a mesma coisa se você estivesse lá no plano espiritual e te perguntasse: tem escolha infinita, você vai escolher um mundo para passar 80 anos passando por dualidade, por sofrimentos e dificuldades, ou você ia escolher um perdão total, esquecimento do passado, sabedoria infinita e ser um anjo logo? Eu acho que as pessoas não iam escolher voltar, mas no caminho das escolhas era obrigado a voltar. Era obrigado a voltar. Não tem a escolha de não voltar. Pode escolher com melhor forma, melhor jeito de aprender. Pode demorar mais para voltar, mas não voltar sem aprender fazendo. Não tem a escolha de dizer: me inspire a ser logo, como a carregar no celular um programa, né? Carregue logo o programa da sabedoria infinita em mim. Pronto. Mas não tem. Essa escolha não tem.
que vem, que a gente chama aqui no Ceará do ó do borogodó, né? Aí é que é o bicho, porque é muita coisa para escolher internamente. Por vezes nós estamos fazendo tempestades em copos d'água e internamente a gente vive no inferno, porque a gente vive cheio de dúvidas, e principalmente tem dúvida porque a gente quer que a vida seja como a gente quer. A gente não quer entender que existe um Deus e que Ele é que faz o resultado. Não é do meu jeito, é do jeito dele. Renato, peraí, mas o Evangelho não era sobre caridade para com os criminosos, amar os criminosos? Eu estou querendo te dizer que se você não entender que a tua relação primeiro é com Deus, e nunca é primeiro com o criminoso, como não é com a sua esposa, com o seu marido, com o seu pai, com a sua mãe, você vai ter ódio do criminoso. Não vai não? Você vai se vangloriar quando o criminoso morrer, sofrer, porque você está com ódio dele, se relacionando diretamente com ele, quando era para se relacionar primeiro com Deus. Não dá para fazer um filtro de evangelho sobre amar a quem faz uma coisa que a gente não gosta, como nos assaltar, sem a gente entender que primeiro a relação é com Deus e que a gente está aqui para aprender. A gente não está aqui para ser feliz e para ser triste. A gente vai ser feliz e triste com a finalidade do aprendizado. Senão, na prática é inaplicável. Quando alguém bate, humilha, engana, rouba a gente fica com raiva. Ora, e quer, por mais que não diga, mas dentro a gente quer vingança. Mas de novo, é do ser humano que compreende que ele está no mundo por si. Mas quando eu compreendo que eu não estou aqui por mim, eu só estou aqui pela infinita intervenção, misericórdia, graça e glória do Senhor, aí é outra coisa. De novo, a minha relação primeiro, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. A minha primeira relação é com Deus. Foi o que Jesus disse: olha, dos 10 mandamentos só ficam 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Primeiro, eu entendo, amo a Deus, coloco Ele antes de tudo, porque sem Ele eu não falava, não tinha microfone, não tinha vocês, enfim, a gente não era humano. Então, primeira relação é com Deus. Aí Jesus disse: o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Depois que você entende que você é uma criação de Deus, você é amado, foi criado para aprender, você é prioridade para Deus, e que Ele nunca vai, pela natureza das coisas, se afastar de você. Aí você começa o segundo passo. Bom, entendendo que eu sou essa criatura tão linda, tão importante, eu não preciso ser confirmado, ficar escravo da aprovação dos outros, porque eu já sou amado primeiro por Deus. Entende? Aí eu começo, a partir do momento que eu entendo que sou digno de amor, sou amado, eu me amo, e não sou egoísta, não sou egocêntrico, não sou individualista. Eu me amo para ter a capacidade de receber amor dos outros e amar os outros, porque também são vivos pela intercessão, misericórdia, graça e glória de Deus. Então, por mais que eu queira
no meu egoísmo, me comparar e me achar mais do que os outros, eu não sou mais, nem menos. Todos somos filhos amados de Deus, criados e mantidos porque Deus nos quer aprendendo, porque outros que Ele entende que não tem mais o que aprender nessa encarnação, já desencarnaram, ou não nasceram encarnados, ou não têm discernimento para aprender. Então, sem esse quadro, sem essa costura diária na nossa compreensão, sem tirar essa trave do olho que faz com que a gente queira ser pela gente mesmo, faz com que a gente se relacione primeiro com os outros e com a gente, ao invés de primeiro se relacionar com Deus, vai gerar ódio dos outros. E não precisa ser um criminoso não, porque dizem aí os estudiosos da economia que o que move o mundo é a inveja. Então, pasme, você tem inveja. Você pode não dizer, mas tem. É bicho duro uma pessoa reconhecer que tem inveja, mas é um negócio libertador quando você começa a ver que de alguma forma você não compreende Deus na sua vida, de alguma forma você não se sente único e amado e criado, e você começa a se comparar com os outros. Quando você se compara, ora você é mais, ora você é menos, e é aí que nasce a inveja, é o berço onde ela se deita e balança. Então, para mim foi chocante quando eu percebi inveja. Ao mesmo tempo foi libertador, quando eu comecei a meditar e olhar para mim e dizer assim, em certas situações que eu não entendia porque que eu estava fora do eixo, que eu dizia assim, sabe o que é isso, Renato? Você está com inveja. E não tenha vergonha não, Renato. Só veja. Não se julgue, não se critique, se veja e se apresente para Deus. Olha, Senhor, eu estou com inveja. É isso. Quando eu comecei a ver as minhas invejas, e quando vez por outra eu paro e digo, isso é inveja, que eu estou fora do eixo. Aí eu converso com Deus, de novo, sem me julgar e sem me criticar, só vendo. Senhor, é isso que está acontecendo, inveja, e é difícil de segurar esse dragão, sabe? Aí sabe o que acontece com a inveja? Ela vai perdendo a força. Já tiveram furúnculo? Furúnculo. Não é assim? O bicho vai crescendo, crescendo e latejando. E a inveja dentro da gente é tipo um furúnculo. Aí você chega no médico, quer que ele resolva. Ele diz, não, ele tem que vir a fura. Já passaram por isso? É horrível. O médico disse, não dá para fazer nada. Essa inflamação vai ter que se concentrar num canto, né? A inveja é desse jeito. Ela começa latejando, nem aparenta que é, você não sabe nem o que é, e a bicha vai tomando de conta até vir a fura. Não é muito melhor você já parar e saber que aquele lateja ali, o nome daquilo é inveja, e você identificar do que é, porque já vem a fura. Então a gente tem que ter esse contato com Deus para ter uma sinceridade, um relacionamento com Deus. Deus já sabe de tudo, mas Ele quer que você entenda. Aquele pai que ensina e fica todo feliz quando o filho vem e mostra, olha pai, eu aprendi. Sabe, ele é uma glória. Quando o filho está com inveja, não sabe o que é inveja, e começa a ver a inveja que tem e diz para ele, pai, desculpa pai, eu menti, eu estou com inveja, eu estou com raiva pai, porque eu fui assaltado e um bocado de gente não foi.
Minha mãe sempre dizia que quem é ruim não quer ser só. Quem já escuta essa expressão, né? Rapaz, inveja é um bicho tão sorrateiro que às vezes é assim. O egocentrismo é isso. Você quer que aconteça com todo mundo menos com você. Você fica numa redoma, né? É outra forma na qual a inveja se veste. Ô rapaz, por que a minha prima ou minha irmã, o cabelo dela demora que só a ficar branco e o meu foi bem ligeirinho? Por que o rosto dela é bem lisinho e o meu já está parecendo maracujá, velho? Por que o meu pai tem Alzheimer há 8 anos, com 92 anos, que não sabe de nada, e o irmão dele com 91 é completamente lúcido? Está vendo? A gente, ao invés de perguntar a Deus no sentido de só entender Deus, quem ama liberta, faça o que o Senhor quiser, né? Assim seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Jó disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome de Deus. Mas não, a relação nossa é com a gente e com os outros. Antes de ser uma relação primeiro com Deus. Aí tem hora que a gente está em depressão, com raiva da gente pelo passado. Tem hora que a gente está com ansiedade, com raiva da gente porque não pode controlar o futuro. Aí tem raiva de alguém porque chegou e a gente queria uma coisa e aquela pessoa em tese atrapalhou, porque não é como a gente quer. A gente estava indo, estava avançando, estava estudando, estava progredindo. Aí vem uma gravidez indesejada. Vixe! Aí vem um filho com problema, uma filha com problema. Você está jogando bola, vai muito bem. Um cara dá um carrinho e você fica com o joelho no começo da carreira, imprestável. Porque de novo você não entende que primeiro tem que passar por Deus. Você faz por você e logicamente se desespera, porque você vai ficando obcecado por uma opção. Você quer uma linearidade, você quer uma vida em que você tenha paz, prosperidade e felicidade permanente. Mas nesta vida Deus criou a dualidade, porque aqui a gente está não para ficar só de boa, nem para ficar só sofrendo. A gente está aqui para aprender, então tem dualidade. Tem dor e prazer. E sempre assim. Nenhum fica. Juventude e velhice, saúde e doença, nascimento e morte. Deus é o Deus que nos desconforta. A gente se acostuma com a situação, Deus muda e a gente não gosta. E lá dentro lateja a inveja. Porque com aquele era assim, comigo não. A gente quer assim, que fique de boa para a gente. Mas de novo, tenha serenidade. Porque a alegria passa e dor também. Serenidade a gente só tem quando entende que está na vida para um constante, permanente e infinito aprendizado. Você fica sereno. Ah, o cara me assaltou, vou ficar feliz, vou ficar triste. É da dualidade. É Deus me ensinando. Quando você tem um prazer de um gozo, você diz: ô Senhor, muito obrigado.
Primeira coisa que Deus nos ensina no amor e no prazer, o que é? O desapego. Por quê? Porque o amor e o prazer materialmente também passam. Esses amores que a gente disse que vai ter, não é assim? Era bom, mas passa. A dor, não precisa nem dizer, quando a gente está sofrendo, o salto da gente é bem baixinho. É aprendizado total. E no prazer, é saber que vai passar. Está cantando bem, uma hora não canta mais. Está correndo bem, uma hora não corre mais. Está se sentindo fisicamente na melhor imagem de beleza, a gente envelhece e muda as feições. Quantas vezes a gente fica olhando agora nas redes sociais, né? Olha para o rosto de uma pessoa bem novinha e olha antigamente. O pessoal tudo falando da Xuxa, né? Olha aí a Xuxa. Aí a Xuxa disse, pessoal, eu tenho mais de 60 anos. Não foi o que ela disse, né? Vocês estão falando, mas eu sou uma senhora. A Beth Faria, né? Vera Fischer. Ela aparece assim, mas eu não tem como. Eu sou uma senhora. O tempo mudou as minhas feições. Muda. Então, quando eu entendo que isso é uma relação com Deus, eu fico sereno. Que eu vou fazer o que eu posso e aceitar o que eu não posso. Porque está nas mãos de Deus. O que eu posso, só posso porque Deus permite. Eu e Deus são maioria. Pode estar vocês tudo contra mim, mas se eu tiver eu e Deus, eu sou maioria. Eu ganho. Então, eu não consigo ver uma saída para um evangelho que manda você amar os criminosos, se você não entender que o processo da vida tem que ter um relacionamento primeiro entre você e Deus. Se não for, é impossível dizer para uma pessoa que ela ama um criminoso, porque não ama, ela não entra na cabeça dela nem a pau, entra. Não entra. Então, a nossa ideia aqui é que as coisas funcionem. Ah, onde é que você leu? Meu irmão, eu estou te dizendo, meio que experiência fosse esperança. É o que eu vejo, só por hoje. Eu só consigo entender quando alguém faz coisas que eu acho que são injustas comigo, quando eu entendo que eu não preciso entender tudo, porque eu não tenho capacidade de entender tudo, mas tem alguém que entende tudo, que é Deus, que tem a capacidade, que com certeza aquilo está acontecendo comigo, não porque eu joguei pedra na cruz, mas porque Deus me ama e me quer uma pessoa melhor. E para isso Ele me dá a dualidade para que eu aprenda a ter serenidade, para que eu não vá criar confusão na minha cabeça e achar que eu estou na vida para ser feliz, ou que eu estou na vida para ser triste. Estou aqui para aprender. Então, serenidade. Quer ver um momento crítico no aprendizado? Quem já fez faculdade ou foi para o colégio, me chega em casa, mãe, o professor é bom demais, o professor é maravilhoso, é bom demais. Só que chega a semana das provas, aí tira nota baixa, é aquele bicho enrolão, vagabundo, bababá, né, assim não. Até ter prova, você acha massa. Tirou nota baixa, a culpa não é sua, você diz logo que a culpa é porque o professor não presta. Mas quantas vezes eu já passei por isso? O pessoal chegava toda hora, rapaz, ali fala bem, ali não sei o que, tirou nota baixa. Tudo aquilo não existia mais. É assim, a gente só quer conforto. E o professor aqui, quem é? Quem é nosso professor?
Deus. Pode ficar com raiva dele o tanto que quiser, criticar ele o tanto que você quiser, pode cancelar, mandar cancelar o Instagram dele. Ele não está aqui para te agradar, ele está aqui para te ensinar. Você achando bom ou você achando ruim, te ensina quando você ganha uma herança e quando você recebe um assalto. Então o jogo, o que o Evangelho está dizendo é isso: meu filho, não tenha ódio a criminoso não. Por quê? Quem é o criminoso para a vida? É o igual a você. Você não tem poder para mexer na vida. Você tem que levar suas questões diretamente para a fonte. Quem é? É Deus. É sempre dizer: Senhor, como disse Paulo, aconteceu isso, o que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor está querendo me dizer? Paulo dizia assim, que era muito melhor uma festa, ir para um velório do que para uma festa, porque no velório a pessoa entendia que Deus existia e que a morte existia, e ela ali tinha a capacidade de pensar em como viver melhor a vida. E numa festa a pessoa acha que vai viver para sempre, que vai aguentar o tanto. Quantas vezes eu vi a pessoa beber até vomitar, até perder o sentido, achando que aquilo ali a vida é infinita, e que ali é um prazer infinito, num alto momento de querer mostrar aos outros que bebe, que aguenta, que... Eu já passei por isso. Foi só uma vez não, só por hoje tem 9 anos que eu não ingiro bebida alcoólica, mas em 25 eu sabia andar bem nesse ambiente. Pode ser que mais tarde volte, mas só por hoje não. Tem algum lugar de fala, e não é glória isso, porque diz o livro dos Espíritos, você precisa passar pelo que é ruim para você chegar ao que é ruim, de forma nenhuma. Mas a gente é teimoso. Todo dia se fala de droga, e todo dia milhões de jovens entram na droga, e idosos, e velhos, e adultos, achando que a droga com ele vai ser diferente, que eles vão dominar a droga, não é não? E quem já usou ou tem sabe o tanto de gente que viu morrer e deixou porque viu que o bicho pegava. Não se controla a droga. Se a pessoa controlasse droga, na anestesia a pessoa não tirava seus órgãos tudinho, né? Tira e pronto. Ninguém controla a droga, ninguém controla a bebida. Renato, mas eu quero é beber. Qual o problema? Para mim nenhum. Para Deus nenhum. Ele olha para você e diz: olha, minha criança aprendendo, ela podia aprender só com amor. Mas a bichinha queria aprender com amor, mas podia, né? Mas ela quer e é pela dor. O que Deus diz? Vai. Vai. Todo dia pessoas nascem, todo dia pessoas morrem, conforme os desígnios de Deus. Mas todo dia você encontra, você mesmo, vez por outra, vivendo a vida como se Deus não existisse, você fazendo as coisas sozinho, sem pensar primeiro em Deus. E nesse contexto, quando você descobre que vai morrer, você se desespera, ou não?
Quem já teve aqui, por exemplo, o caso de ter constatado em algum exame uma doença grave, como um câncer? Quem? Ninguém nunca teve nenhum diagnóstico de câncer aqui ou nada, nenhuma doença assim grave? Ou um nódulo? Quem nunca teve diagnóstico de nódulo aqui também não? Eu tive. Ó, aqui eu tirei um de 6 centímetros. Ela levantou meu rosto para frente. Você tem o diagnóstico. Aí você se lembra, eu morro, morre. Aí o médico, no dia que ele identificou aqui, era um nódulo, tamanho de um limão, aqui dentro assim. Aí ele diz assim, 70% de possibilidade de você perder o movimento do rosto. Total. Aí você diz, rapaz, eu falo, você olha para a sua imagem, é um momento que você se acha até bonitinho, viu? Porque o cara já disse, 70% de chance de ficar o quê? Você já viu alguém com uma liguinha assim, puxando o rosto? É porque não tem, cortou o dedo, aí o olho não fecha, isso aqui não desce, fica um lado caído assim. Aí você olha e diz, E aí, vai aguentar? Não vai fazer o tratamento com medo do risco de 70%? Com medo de ficar feio? Mais feio que normal? Porque tem gente que recebe diagnóstico de câncer e não quer se tratar. Conhece não, gente, assim? Não, vai ser muito doloroso. Eu disse para o médico, vamos fazer. Quando é que dá para fazer? Na primeira vaga que o senhor tiver, depois dos exames. Não aconteceu. Por quê? Deus não quis. Essa é a programação. Eu penso que várias vezes eu tive programação de já desencarnar, mas Deus não quis. Você está ali, eu acho isso, quando Deus tem uma programação para você, e você, às vezes é uma programação de fim para essa encarnação. O espírito é imortal, porque ele acha talvez que você não está mais aberto para o que você nasceu para ser. O que é que você nasceu aqui para fazer o quê? Nasceu para sentir dor? Para ser feliz ou para aprender? Para aprender. Quando ele acha que a sua cabeça se fechou, você já acha que sabe de tudo, então está pronto de morrer. Para que está fazendo o que eu quis? Não aprende mais nada. Vai morrer. Só que quando a dor vem e que você atende aquele chamado e se abre para entender, poxa, a morte é um sinal de que eu tenho que repensar e melhorar cada vez mais a forma de viver a minha vida e como eu estou usando o meu livre arbítrio. Aí às vezes Deus diz assim, não, vou dar mais um tempinho para essa menina, vou dar mais um tempinho para esse cara. Por quê? Porque ele, de novo, ele abriu a mente para aprender. É isso. Eu penso que se eu tivesse deixado de beber, de ingerir bebida alcoólica, eu tinha morrido. Quando eu entrei, já era as últimas. Mas Deus não, vai dizer outra coisa. Quando acontecer isso aqui, outra coisa. Outro dia quase que eu fico paraplégico, eu levei uma queda sentado e fraturei uma vértebra. Gravíssima. Outro dia quebrei o ombro. Mas por outro acontece uma coisa assim legal. Do nada assim, eu vinha puxando meu pai na cadeira assim, de roda, e eu caí sentado e fraturei uma vértebra. Fiquei no chão a vértebra, o cara disse, rapaz, por muito pouco você não fica paraplégico. Então, mas assim, se você demonstra que ainda tem capacidade de
aprender a uma grande possibilidade de Deus remodelar a programação, por isso que não é destino. Mas quando a gente diz eu já sei, ninguém mais, você não aprende mais com ninguém, pode esperar que está no ponto de morrer. Já viu gente teimoso demais morrer? Tem que aprender. Só que Deus colocou um negócio que faz o mundo falar, viu? Chama-se dor. Tem gente que está acamado, que poderia ter mais cuidado e tudo, né, com ele, poderiam ter, porque ele tem mais discernimento. Mas muitas vezes aquela pessoa foi avisada de várias coisas que podia fazer para evitar ser acamado, sabe? Mas ela não quer. Aí às vezes passa um tempão com escárie, com sede, com fome. Daí isso, uma cama é muito pior do que um presídio, né, não? Uma cama sem ter cuidado adequado, com acamado. Outro dia eu vi um vídeo, o cara com os buracos de escárnie, coisa mais feita, nas costas, nas pernas, nos pés, os buracos assim que fica vendo o osso. E a pessoa pensa que assim, acamou, morreu. Tem gente acamada há 30 anos. Uma das maiores executivas descendentes daquela empresa Pernambucanas, ela já está há mais de 10 anos acamada. Tem até um documentário dela, né? Mais de 10 anos acamada. A pessoa pensa que acamou, morreu, não é assim não. Quem define o tempo do aprendizado é Deus. Então às vezes você não morre, mas fica uma lição diferente. É uma lição diferente. Não deixa de ser lição, né? Não deixa de ser lição. Então, Renato, você tem batido muito nessa tecla. Isso é porque é a tecla mais difícil nesse tempo todo de espiritismo que eu tenho vivido. É a tecla de fato me relacionar primeiro com Deus. Porque quando você está aqui lendo, estudando e com discernimento, falando, você começa a achar que você sabe, viu? Mas a vida sempre Deus vai te desconfortando com situações novas que você nunca imaginou. É doença, é medo, é desemprego, é dor, é problema com o parente, não é assim não? Não tem como. Mas a gente às vezes se ilude que sabe de alguma coisa. Aí Deus traz um desconforto. E a gente fica com raiva, porque a gente queria ficar de boa. Mas Deus nos desconforta. Deus é o Deus que destrói sonhos. É o nome de um livro que eu li. Por isso que eu digo, eu não tenho sonhos, eu tenho um projeto. O projeto é assim, e coisas que eu estou vendo, inspirado por Deus, o que é que dá para fazer, entendeu? Sonhar é Deus. Sabe, você vai só no degrauzinho e vê mais um espaçozinho, um projeto, né? Pai, isso aqui dá para mim. Pai, se eu estudar aqui eu posso passar no concurso. Aí você começa a fazer. Mas, se eu tenho um sonho, eu me arraso. Se eu tenho um projeto, não, eu digo, não. Só acontece se Deus permitir. Eu vou fazer a minha parte. Então, enquanto eu não venço essa trave no meu olho, de que a minha relação é primeiro com Deus, eu acho impraticável dizer, ame os bandidos. Você não ama. Mas se você entende que num filho que nasce doente, num filho que nasce sadio, num livramento de um acidente, de um assalto, e num assalto e um acidente que acontece, tudo tem a mão de Deus para te ensinar, aí você bota esse cara bandido lá num lugar que não dá para você transmitir ódio para ele, porque a sua discussão não é com ele, é com Deus. Isso eu entendo que é praticável, mas só no livro dizer assim, ama o bandido,
ame o cara que lhe estuprou, ame o cara que ama nada. Às vezes você até não diz, mas você sempre quer ver o mal. Você fica assim, meio que querendo ver a justiça de Deus, né? Você quer ver. Te disseram que quem faz o mal faz errado, vai dar errado, né? Assim, né? E você deixa de viver sua vida para ficar pensando nele. Daí que ele diz: todo mundo tem erros e tem qualidades, porque aqui é um mundo de provas e expiações. O bandido e você tem adicções, escravidões diferentes, mas nenhum é melhor que o outro, nem nos defeitos e nem nas virtudes. Todos dois são amados por Deus. E a sua conversa não é com o bandido, não é com o filho que nasce saudável e nem com o filho que nasce doente. A sua relação é com Deus. Sempre isso. É nessa hora que você pode realmente testar o amar a Deus sobre todas as coisas. Porque você vai ver na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando e respeitando a Deus. Fisicamente é muito legal dizer, né? Olha aí, ó, é quase como o cara quisesse dizer assim: eu venci o nódulo. O inferno não era o nódulo, nunca me deu uma febre, nunca me deu uma dor, eu nunca perdi peso. O inferno era a minha relação com a vida. Eu queria morrer naquela hora, eu queria perder o movimento do rosto. A gente fica brigando, entende? Porque a gente não quer que as coisas sejam diferentes do que a gente quer. Será que um cara que é alcoólatra, drogadicto hoje, ele quer deixar de beber ou deixar de usar droga? Na ativa, ele não quer. Ele deixa porque ele não consegue administrar o negócio. Aí um bocado de gente diz: deixa de ser besta, toma só uma, né? Usa só uma vez. O cara tiver humildade, ele vai: rapaz, para você pode dar certo, mas para mim eu não administro. É humildade, eu não posso. Ô bicho mole, pois é. Vim com defeito de fábrica. Aí o outro chega: aí eu bebo todo dia. Eu tinha um senhor que ele, 91 anos, ele faleceu. Ele fumava uma massa de cigarro todo dia. Isso é besteira, é assim, né? Cigarro não dá câncer, não. Dizia e fumava. Tá. Aí o outro chegava e dizia: não, eu não posso. Às vezes esse eu não posso é a pessoa se relaciona com Deus e entende. Diz assim: olha, Senhor, o discernimento que o Senhor me deu me fez estudar e entender que isso aqui não me faz bem. E como isso aqui não é meu, esse corpo é seu, o meu papel é cuidar. Se eu vou ter câncer ou não, é com o Senhor, resultado, mas o meu papel é cuidar. Então, em sua honra, eu vou cuidar do meu corpo, porque ele é só uma concessão, ele é seu. Mas quem não faz isso vai ter raiva de fabricante de cigarro, vai ter raiva de quem lhe ofereceu o primeiro cigarro. O dia que você estiver lá no hospital com um enfisema por causa de cigarro, que enquanto não der, a pessoa não discute não. Está bem, a gente pensa que é eterno. Então, só para a gente refletir, encerrando o evangelho de hoje. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro, se relacionar com Deus. Não existe nenhuma relação que seja minha ou sua diretamente. Sempre eu gosto daquele triângulo, né? Aqui embaixo, você, aqui a outra pessoa do relacionamento. E em cima, Deus. Você pode ir de baixo direto, não pode? Mas vai dar errado. Pessoa a pessoa dá errado. Se você for para Deus e para depois
para a pessoa dar certo. Então, eu vou falar com meu pai. Meu pai, ó, eu não vou aqui, ó. Eu vou, oh meu Deus, me ajuda a conversar com o meu pai. Eu vou com meu pai. Vou botar um negócio. Não, oh meu Deus, me ilumina, me dá discernimento para eu botar o meu. O negócio está depois. Vou ter uma DR no meu relacionamento com o fulano. Não, meu Deus, me ajuda a conversar com o fulano. Vou pegar o ônibus e estou atrasado. Meu Deus, me ajuda para que eu chegue no ponto do ônibus quando esteja lá. Sempre botar Deus antes. Quem costuma fazer isso? Sempre. A gente vai direto, não é não? E o problema é certo. Porque se der problema no ônibus, você diz, eu falei porque Deus não quis, você falou com ele primeiro. Uma pessoa que a gente acha que quer tomar o lugar da gente, é porque ele não presta. Meu Deus, o que é meu que o Senhor me deu. O Senhor dá, o Senhor tira quando o Senhor quiser. Essa pessoa não é capaz. Mas a gente vai e olha para a pessoa e se inclina. E o Senhor quer me botar em outro lugar, pode ser. Então o criminoso não vai ser diferente. Então usemos essa reflexão do triângulo, né? Não vá direto ao outro, vá pelo intermédio de Deus para qualquer coisa. Então que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar as que podemos, e sabedoria para reconhecer a diferença, e que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana.
amor de